pessoal, eu sou Raul Nepomuceno, sou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje vamos dar início ao nosso 6º podcast Cérebro e Emoção da Clínica Equilíbrio. E é um prazer aqui estar nessa mesa com grandes nomes aqui do Ceará. Depois o Santiago vai aqui apresentar meu sócio, todo mundo já conhece, tá bom? E hoje o tema é sobre transtornos alimentares. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais transtornos, causas, tratamento e algumas dúvidas que surgem no consultório. A gente trouxe aqui para esse debate e vou passar aqui a bola para o Santiago, que ele vai, dar mais algumas informações antes da gente começar a ouvir aqui a doutora Érica e o doutor Davi. Olá pessoal, sou José Maria Santiago, sou médico psiquiatra, sou sócio do Raul lá na Clínica Equilíbrio e é um prazer receber aqui hoje o Davi Albuquerque, que é psiquiatra com especialização em transtornos alimentares, e a Érica Matos, que é médica endocrinologista, que trabalha conosco lá na Clínica Equilíbrio. Nós poderíamos ter nessa mesa ainda nutricionista, psicólogo, nutrólogo, cirurgião bariátrico, ou seja, educador físico, há uma infinidade de profissões que atuam nesta mesma área. Mas a mesa comporta 4 pessoas, então nós escolhemos a dedo os melhores para estar aqui conosco dentro das suas áreas. E aí eu queria que vocês nos explicassem, afinal de contas, quem é que trata os transtornos alimentares, obesidade, quem é que trata isso? Érica. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada e espero poder contribuir realmente com essa mesa hoje. Gente, na verdade é uma pergunta, que a resposta, não tem resposta certa, mas é assim, todo mundo entra, nesse tratamento, porque é uma doença complexa, é uma doença crônica e que realmente o médico sozinho vai poder fazer muito pouca coisa, A gente precisa de um time junto, disposto a ajudar aquele paciente. E aí, Davi? Eu estava lembrando, existem até outras especialidades que poderiam até participar também, assim, mais específicas, que o pessoal não conhece tanto. Mas, de uma forma geral, transtornos psiquiátricos, transtornos alimentares incluído, a gente tem, multicausal, Eu tenho várias causas para aquilo, e aí se eu for tratar em uma única especialidade, eu acabo ficando um pouco parcial, assim, eu vou tratar, vou melhorar um pouco, mas não completamente. Então, quando a gente tem esse tratamento, em equipe, e aí quando eu digo equipe, não é assim, o psicólogo aqui, o nutricionista ali, conversando entre si, é melhor ainda. Quando é o caso, às vezes tem até fonoaudiólogos com especialização, às vezes em mastigação, uma coisa bem mais específica, assim, que eles também às vezes podem contribuir, na obesidade também. Eu já cheguei a conhecer até dentistas com essa especialização também, assim, para tratamento específico da mastigação. Quando é em equipe, essa equipe conversa entre si, a gente consegue tratar muito bem. E aí, o ideal mesmo, assim, é multidisciplinar o tratamento. É melhor eu ter um deles do que não ter nada, mas assim, dificilmente eu vou ter um sucesso mais completo, assim. Entendi. Bom, pessoal, e já que nós vamos aí falar de transtornos alimentares, eu queria saber de vocês, a gente reuniu aqui algumas perguntas que a nossa audiência mandou e que nós também selecionamos, e eu queria ouvir de vocês, e aí a gente pode fazer no sentido anti-horário. Raul pode começar, Davi, Érica. Quais são os principais transtornos alimentares que nós nos deparamos nas nossas áreas aí de atuação? E aí, Raul? Para mim, a pergunta sim, é no sentido anti-horário. Doutora Érica e doutor Davi. Não, mas vai ser no seguinte, eles vão ter o momento deles aí. Tá. Eu quero ouvir o lado da gente que é o psiquiatra generalista, por isso que eu botei nesse sentido. Depois o psiquiatra com especialização e depois a endocrinologista que trata, às vezes, a consequência dali, Eu disse... Porque é engraçado aqui que a gente está, assim, o psiquiatra, ele atua muitas vezes na causa. E a endócrina, às vezes, ela atua na consequência do problema. É verdade. Eu queria colocar que essa visão ampliada, ela é muito importante mesmo, como todos colocaram. E para o sucesso terapêutico, precisa disso de fato, Nos transtornos alimentares, talvez seja está no grupo dos transtornos psiquiátricos que mais tem complicações clínicas, E não só ele, mas ele está naquele grupo ali,
Então, daí você não consegue tratar só. Então, assim, de uma maneira geral, respondendo à pergunta de Santiago, os transtornos mais comuns, né? E o Davi pode confirmar com dados mais precisos, né? A gente tem aí a bulimia nervosa, né? Nós temos a anorexia nervosa, o TCAP, né? Que já está aí no DSM-5 já como um transtorno, né? Compulsivo alimentar periódico. Esses são os mais comuns. A obesidade necessariamente não é um transtorno alimentar, né? Uma condição clínica que aí, né? Que pode cursar, né? Com transtornos alimentares, por exemplo, TCAP, né? Tem uma quantidade relativamente importante de pacientes obesos que têm transtorno compulsivo alimentar periódico, o que até vai diferenciar um pouco aí no prognóstico. Bom, são esses principais. A gente, no consultório do psiquiatra generalista, vamos dizer assim, né, que atende de tudo, né, a gente pega muitas vezes o transtorno alimentar já como comorbidade, né, e dessas comorbidades, né, desse transtorno principal, um dos mais comuns no consultório com o transtorno alimentar é o transtorno de personalidade borderline, ou emocionalmente instável, né, que cursa com certa frequência, mas também, né, pacientes, né, com transtorno de ansiedade, dependência química, mas realmente o borderline no meu consultório é o mais comum, tá certo? E aí eu vou... Curiosamente, no meu eu percebo, Raul, que é mais o ansioso. Assim, aquele ansioso que ele desconta na comida a ansiedade dele, sabe? Por isso que é interessante. Mas aí entra talvez, aí como uma compulsão alimentar, isso, mas chegando a ser um transtorno. Sim, porque para ele preenche os critérios do transtorno de compulsão alimentar periódica. Por isso que é legal, exatamente, por isso que é legal a presença do... eu não sei se eu tenho, né... Eles têm um viés. Eu tenho né, um leque muito grande de pacientes, né, realmente transtorno de personalidade borderline, e aí realmente isso é constatado na literatura e na minha prática também. Mas realmente, como eu falei, de ansiedade, ele costuma também, até porque é o mais prevalente, é o transtorno de ansiedade, no consultório, né? Não é isso? Bom, e aí eu vou passar aqui para o Davi, que ele pode dar mais detalhes das prevalências, né, mais atualizadas, né, no Brasil, no mundo, dos transtornos alimentares. E com a visão do especialista, né, que é da área. É assim, porque é importante dizer isso, que o Davi é psiquiatra também, mas ele é referência, uma das referências aqui em Fortaleza, no Ceará, para transtornos alimentares. Tem um grupo, né, de psiquiatras que se dedicam parte da sua vida para esse tipo de paciente, o Davi é um deles. Inclusive, eu trouxe o livro qual ele escreveu junto com o Davi Martins, mas deixei ele na minha pasta, até para mostrar para vocês, ou seja, que realmente ele veio aqui no fator, né? Tem experiência e tem conhecimento. Vamos lá, Davi. Eu agradeço. É um ponto importantíssimo isso que vocês estão perguntando, porque assim, de uma forma geral, a gente tem mais ou menos, a gente desde o DSM-5 a gente chama só o TCA mesmo, assim, a gente tirou o P depois de um tempo, né? Ficou transtorno de compulsão alimentar. Ele é disparado o transtorno mais comum, assim, é uma média de 5% da população em geral. E diferente dos outros, ele tem uma abrangência, assim, muito maior em idade também. Então, a gente tem idosos, tem adultos, jovens, tem adolescentes com o transtorno, assim. E ele, por si só, também é muito comórbido. Eu já tive pacientes no consultório que fez, doutor, eu não sei se eu tenho transtorno de personalidade borderline, se eu tenho transtorno bipolar, se eu tenho isso e aquilo. Aí eu lembrei assim, eu falei, o pior é que eu posso ter tudo junto, né? Assim, não são nem necessariamente excludentes, assim. E é a mesma coisa, a gente tem muita comorbidade. Na verdade, a gente considera quase que a regra eu ter um transtorno alimentar junto com algum outro transtorno psiquiátrico. E aí, vocês dois acabaram comentando assim, cada um na prática, mas é real. Principalmente transtornos de humor e transtornos ansiosos e transtornos de personalidade. Hoje, de personalidade bem mais de instabilidade emocional, né, borderline, e o antigo anancástico, né, que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Eles são bem prevalentes mesmo. E aí, depois do TCA, do transtorno de compulsão alimentar, a gente tem mais comumente, assim, a bulimia nervosa, que é mais ou menos de 1 a 2% da população em geral, mas aí acomete muito mais, pelo menos o início, adolescentes, adultos jovens,
E depois a anorexia nervosa propriamente dita, que é um transtorno bem mais grave, e aí tem uma média de mais ou menos 1% da população em geral. Mas quer explicar para o nosso ouvinte, Davi, a diferença aí da bulimia para anorexia? Importantíssimo isso também, assim, porque às vezes o pessoal chama muito assim, às vezes chama bulimia nervosa do comportamento de vomitar. Então eu já peguei até outros profissionais, assim, de outras áreas, falando assim, ele tem comportamentos bulímicos, assim, mas eu entendo o que ele está querendo dizer, mas acaba ficando um pouco superficial na informação, assim, para o tratamento. Tem na verdade, hoje em dia a gente tem uma visão que a gente chama que é de transdiagnóstico, que, na verdade, esses 3 principais, assim, que são os mais prevalentes, os mais conhecidos também, eles fariam parte de uma mesma doença em fases diferentes. Então, porque eles têm características em comum muito fortes, principalmente, apesar de ter momentos diferentes, mas principalmente um dismorfismo corporal, assim, eu tenho uma insatisfação patológica, né, eu sempre explico assim, é diferente que, eu quero perder minha barriguinha, eu quero perder um gordura embaixo do braço, assim, não é só isso, assim, eu realmente, independente da minha aparência física, eu sempre vou achar que eu tô mais gordo. Esse é um ponto. E o segundo ponto é eu tenho um pavor, assim, de ganhar peso. E esse é um pavor de que, assim, nem tomando água eu vou tolerar ganhar 200 gramas, 300 gramas, assim. Não é... E aí também eu diferencio. Ninguém... não às vezes a gente vai para extremos, assim, não é que seja saudável sair ganhando peso, nem que seja incentivado. Mas esses casos, eles têm um pavor a ponto de eu trazer prejuízos na minha vida por causa desse Davi, deixa eu só... Eu sei que ela ainda vai falar isso aí, eu quero até que ela aproveite e fale um pouquinho da obesidade, que eu acho que ela tem muita propriedade para isso, mas eu vou complicar um pouquinho para ti, mas é uma dúvida, certo? Eu vou dificultar. Eu vou dificultar, Foram falar que eu vou abaixo, aí eu vou dificultar agora. É o seguinte... Nessa evolução que você falou, né, que seria 3 transtornos do mesmo espectro, né, evolutivo aí, mas a reta final é anorexia, bulimia vai para anorexia vai para bulimia? É uma excelente pergunta. Vamos lá. Na verdade, não existe um começo e um fim, assim. A gente tem os pacientes podem começar, digamos, em qualquer uma das 3 e evoluir para outras, né? E aí a gente vê muito isso na prática, não é nem só teórico. Na verdade, a gente construiu a teoria de tanto a gente perceber isso na prática clínica de pacientes, por exemplo. E assim, eu vou fazer uma diferença mais sutil, assim, rápida para explicar. Na compulsão alimentar, eu tenho episódios compulsivos recorrentes. Na bulimia, além dos episódios de compulsão, que depois é interessante a gente até diferenciar, aproveitando a tua pergunta, de comer emocional, de comer excessivo, que às vezes existe uma certa confusão, mas na bulimia, além da compulsão alimentar, eu também tenho, a gente fala que é uma compensação, purgação, que aí vem os vômitos, laxativos, os laxetes, diuréticos, exercícios mais extenuantes, jejuns prolongados porque eu tive um episódio compulsivo. E na anorexia nervosa, a diferença principal dela, eu tenho normalmente esses comportamentos também, mas eu já estou no IMC de desnutrição propriamente dito. Então, ela clinicamente já é algo mais grave também. Então, assim, essa diferença a gente percebe que, por exemplo, se a gente for pegar ao pé da letra o DSM, eu tenho o mesmo paciente, o mesmo comportamento, e se o IMC dele tiver, por exemplo, 18.7, 18.9, a gente classifica ele, que seria normal ainda, a gente classificaria ele como bulimia nervosa. Se ele ter uma perda de peso, que não seria tão expressivo assim, e aí ficar com IMC de 18.3, por exemplo, que a gente já classificaria como um grau de desnutrição, aí ele já teria uma outra doença. Então, na verdade, é o mesmo paciente na anorexia nervosa, estaria num grau, digamos, clinicamente, até psicopatologicamente mais grave. Então, essa evolução é clínica, de gravidade, né? Mas ele pode transitar de um para outro. Agora, eu só fiquei numa dúvida. E a distorção corporal, né? Que é característica também da anorexia nervosa, e aí é uma das coisas que eu imaginava que diferencia também da bulimia e do transtorno, né, compulsivo alimentar. Como é que entra aí? Ela existe nas 3, mas em graus variados. Assim. Então, a gente percebe que quanto menor o peso corporal, o IMC, mais grave, mais intensa ela vai ser. Então, um paciente que tem somente TCA, digamos assim, que ele normalmente tem um IMC de normal para mais elevado,
ele vai ter isso bem menor. A ponto de não... Explica isso, assim, porque a questão da distorção corporal, assim, de você achar que está, vamos dizer assim, o corpo não está legal, que ainda está com peso aumentado, ou gordo mesmo que seja, dependendo, mas que na verdade a pessoa ou está com peso ideal ou até abaixo do MC recomendado. Isso existe na bulimia também? Também. É isso que eu queria deixar claro aí, porque... Ele acaba existindo tanto na anorexia, como na bulimia, como no TCA, né? Que eu tenho uma percepção. Às vezes a gente didaticamente quando vai dar uma aula disso, bota uns exemplos assim, como se a pessoa estivesse olhando no espelho e ela estivesse se vendo sempre mais gordinha. Mas é bom deixar claro que não é uma alteração, digamos, visual, assim, né? Eu não vejo errado, digamos. Eu tenho uma percepção de que aquela minha aparência, ela tá sempre maior. Mesmo que eu vá perdendo, e como você falou muito bem, mesmo que eu esteja, assim, desnutrida, muito magra, eu sempre vou ter a percepção de que isso tá maior. E aí essa percepção, ela é mais grave quanto menor o IMC. Então, por exemplo, pacientes com anorexia, elas têm isso de forma muito mais intensa do que pacientes com bulimia, com TCA, que vão ter o IMC, né? Entendi. Então, no caso da anorexia nervosa, eu entendo também por essa quadro de desnutrição e tal, tem mais complicações clínicas. Eu vou passar a bola aqui para a Érica, para ela falar, né, a tua visão da endocrinologia. Da anorexia nervosa, eu acho que entra muito aí, né? A parte clínica e a parte também da obesidade. Falando de obesidade, né, como o Davi falou, a prevalência aí da compulsão alimentar na população normal é em torno de 5%, né? E entre a população obesa é em média de 30%. Então, assim, é bem mais prevalente, né? E, assim, é importante também explicar exatamente o que é, porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho compulsão por doce, eu exagerei uma vez. Vocês falassem isso, tirassem isso porque é muito comum. Eu tive um episódio de compulsão e não é exatamente isso, né? A compulsão é aquela história do comer sem controle, realmente. Não é por um alimento específico. Você tem, né, os relatos clássicos de salsicha gelada, de feijão gelado. E é numa quantidade que realmente a pessoa tem uma plenitude e ela não tem controle, ela não consegue parar de comer. E esses episódios, eles têm que se repetir, né? Pelo menos uma vez por semana, um período de 3 meses. Então, não é aquela coisa, eu tenho compulsão por doce. Não é, que é o que a gente vê mais. Isso aí, talvez fosse entrar mais na questão do comer emocional, né? Da síndrome do comer noturno. Ou é aquela pessoa realmente que passa o dia todo sem comer, chega em casa à noite, meio que vai compensar o dia dela. Então, assim, é importante fazer essa diferença que nem tudo é compulsão alimentar, mas realmente o obeso, ele sofre mais com isso, né? E falando de anorexia, a gente realmente... traz muito transtorno endócrino, né? Pensando na mulher, tem a questão da amenorreia, que a perda de peso é tão intensa que realmente a mulher vai parar de menstruar, né? Alterações de cortisol, de hormônio de crescimento, hormônio de tireoide. Então, mexe com absolutamente tudo, né? Então, é super importante esse acompanhamento conjunto. E muitas vezes, assim, o que vai fazer com que as coisas melhorem realmente é o tratamento, né, até comportamental também, para que a pessoa volte a se alimentar melhor, entenda melhor sobre o transtorno dela, né, para que as coisas voltem à normalidade, né, não vai ser repor hormônio X ou repor hormônio Y que vai resolver o problema. Érica, explica essa questão da anorexia, né, com a questão da amenorreia, né, a infertilidade, né? Isso. Assim, até mesmo do eixo mesmo, acho que é importante isso, né? Porque a magreza, ela pode trazer essas complicações, né? Eu já peguei pacientes, mulheres, né? Até fiz uma live já com o ginecologista, né? Reprodução humana, falando disso, né? Porque os próprios ginecologistas de reprodução humana têm atenção a isso. A mulher está com dificuldade em engravidar, na verdade, ela pode estar com um transtorno alimentar, uma anorexia, não perceber outro tipo de transtorno e está prejudicando ali, né, no tratamento, né? Eu sei que existe uma equipe, essas clínicas, né, renomadas, existe, né, que faz esse rastreamento, mas é um dado que quando eu fiz uma revisão na época sobre isso, me chamou bem a atenção, mais do que eu imaginava, a prevalência dessas mulheres, né, muitas vezes também querendo engravidar e não conseguem com transtorno alimentar. E além do que o Raul pediu para tu falar, eu queria que tu falasse também, porque foi uma coisa que eu já vi na prática, que é problemas relacionados, por exemplo, à queda de cabelo e unhas.
né, que é uma consequência. E aí, além dessa parte do eixo hormonal, eu queria que tu explicasse um pouquinho dessa parte aí metabólica também. Certo. Bom, então assim, resumidamente, né, a gente precisa ter uma gordurinha, né, digamos assim, para que a gente produza os nossos hormônios de maneira adequada. E além disso, assim, tem algumas sinalizações hormonais, né, de leptina, grelina, que são os hormônios de fome e saciedade, que vão também causar uma alteração nessa questão da produção dos outros hormônios, né? Então, assim, a mulher, quando chega nesse ponto, é porque realmente não vai ter mais nenhuma reserva, né? Para poder produzir os hormônios na quantidade normal, ter os pulsos, né, dos hormônios, enfim. Então, é uma questão de ter, né, a matéria-prima, digamos assim, mas também de uma mudança na sinalização hormonal que existe aí, né, de fome e saciedade. E aí a história de queda de cabelo, né, de unha fraca, essas coisas, vai muito da desnutrição em si também, né, porque também não vai ter matéria-prima né, e pela questão, às vezes, da tireoide também, que pode mexer, né, tem a síndrome do tireoideu doente aí que fica prevalente também nessas pacientes. Então, pode ter uma influência também nessa questão aí mais estética, digamos assim. Falando aí para a nova geração que entende mais de forma, como se o corpo entrasse num modo de segurança, né? E ele mantém as funções básicas. Isso. Né? E aí, por exemplo, uma função periférica que seria crescimento de pelos, sim, ele corta ali a matéria-prima para lá, né? Exatamente. Assim, até a osteoporose, né? É uma outra coisa que pode acontecer. Por conta disso, dessa economia, digamos assim, né? Interessante. Davi, o tratamento, assim, eu queria colocar, porque a anorexia nervosa, né, é um transtorno que preocupa e assusta, né, um pai, uma mãe. E eu queria, e assim, a gente tem essa ideia de ser um transtorno difícil de tratamento. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, na realidade, na tua prática, né? E como seria esse tratamento? Ele, como a gente falou no comecinho, né, multifatorial. Então, eu tenho que pensar nos vários aspectos que levaram ao adoecimento e a gente tentar tratar todos. Dependendo do paciente, então, assim, a gente falou assim, a gente falando dessas complicações clínicas, então, por exemplo, dependendo da complicação clínica, eu vou precisar do endócrino ou, dependendo do caso, um outro especialista médico para tratar diretamente essa complicação. A anorexia, ela tem uma dificuldade maior, porque são pacientes que normalmente, são todos, mas eles têm uma certa, um apego emocional com a doença. Isso faz parte da patologia, da doença, assim. E aí, é um paciente que a gente trata e ele não quer ser tratado. Então, por exemplo, diferente de uma compulsão alimentar, de muitas vezes uma bulimia nervosa, eles são pacientes que eles, por si só, dificilmente procuram o profissional. Normalmente são os pais, o esposo, assim, são outras pessoas que acabam levando, convencendo, né, mas às vezes forçando aí, de certa forma, para o tratamento, assim. Então, isso dificulta muito também, porque a gente tem todas as propostas e ele não quer, assim, o tratamento muitas vezes, principalmente na anorexia nervosa. Mas de uma forma geral, o papel de uma forma resumida, na psiquiatria a gente tem que avaliar se é o caso ou não de a gente fazer medicamentos. Então, por exemplo, se eu for pegar só os transtornos alimentares, eu tenho medicamentos para TCA, para transtorno de compulsão alimentar, eu tenho medicamentos para bulimia nervosa, anorexia nervosa, nenhum. Então, assim, e aí o que é que eu vou fazer? Avaliar, como a gente falou que é quase a regra, comorbidades psiquiátricas. Um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade associada, um transtorno de personalidade associado. Às vezes, a gente faz medicamentos tratando as comorbidades, não exatamente o transtorno alimentar. Papel da nutricionista, ela vai trabalhar de uma forma muito resumida aqui também. A relação que essa pessoa tem com a comida é extremamente importante dizer. Acho que uma das coisas mais importantes para a gente dizer hoje. São pacientes que quanto mais eu tento fechar, assim, por exemplo, se eu for um nutricionista e passar uma dieta, quanto mais rigoroso for, até o fato de prescrever uma dieta, eu posso piorar muito esse transtorno alimentar. É um paciente que ele já tem uma preocupação excessiva com o corpo, com o que ele come, né, como consequência, então eu tentar forçar isso, eu posso piorar, normalmente é o que acontece. Então, e aí como é que a nutricionista vai trabalhar? A gente tem hoje toda uma linha de nutricionistas que elas trabalham muito mais a relação com a comida, a adesão, o experimentar da comida,
o controle, e aí a gente trabalha também essa questão vai sendo ensinada essa diferença de uma compulsão, de um comer emocional, de um comer excessivo, para que o próprio paciente, nessas situações, ele identifique, ele consiga lidar sozinho, vá ganhando independência na própria alimentação. O psicólogo, a gente sabe que tem diversos fatores, assim, em relação ao crescimento, a como foi esse desenvolvimento, em relação à relação, é muito prevalente, uma relação às vezes meio prejudicada com os pais, com a criação. São pacientes que muitas vezes têm um histórico de abuso físico, sexual, muito, muito prevalente também. E aí tudo isso tem que ser abordado também, né? A gente não pode simplesmente tentar só o medicamento. Dependendo do caso, como a gente falou, às vezes a gente precisa de um profissional que precise abordar, por exemplo, como é a mastigação. Tem fisioterapeutas e educadores físicos que eles trabalham justamente essa coisa que a gente falou do dismorfismo corporal, dessa percepção diferente do corpo. E aí existem algumas técnicas que eu vou abordando isso para que a pessoa volte tanto a ter uma relação boa com o próprio corpo, como ela consiga se perceber como ele realmente é. O endócrino muitas vezes é imensamente importante também nesse tratamento, que a gente precisa abordar essas comorbidades. A doutora Erika estava falando que eu estava lembrando, toda vez que a gente vai dar, assim, é uma lista gigante de complicações clínicas que podem ocorrer, dependendo não só da desnutrição, mas de como eu cheguei naquela desnutrição, assim, se ela foi muito rápida, se ela foi mais lenta, do que eu usei também, a gente falou de vômito, se eu vomito muito, eu tenho outras complicações, se eu uso muito laxante, eu tenho já outras diferentes, e aí isso tudo tem que ser abordado, assim, eu não posso pegar só uma parte disso que a gente está falando aqui, dependendo do caso também, como a gente falou no comecinho, o paciente que tem um transtorno de compulsão alimentar, que ele já tem um grau de obesidade, que ele já tentou de outras formas ter essa perda de peso, eu já estou conseguindo tratar a compulsão alimentar, mas ele se mantém na obesidade, às vezes, dependendo do caso, o cirurgião bariátrico vai ter um papel importante também nisso. Aproveitando, Santiago, você ia perguntar alguma coisa, mas para a Érica, falou obesidade, aí você fala, Érica, a gente está falando de tratamento da anorexia nervosa, né, que é multiprofissional, os transtornos alimentares de maneira geral, mas requer realmente muito mais atenção, cuidado, né, anorexia nervosa, tem riscos de internamentos, né, pelas complicações clínicas, da parte de transtorno psiquiátrico, as comorbidades são mais graves, né, como transtorno de humor e suicídio, né, transtorno de personalidade borderline, inclusive, se eu estiver errado, você me corrige, a anorexia nervosa do tipo purgativa teria até um prognóstico, não sei se você concorda, pior do que, em geral, do que o restritivo. Mas, enfim, agora eu quero que você fale com a gente, que é uma dúvida frequente, né, do consultório também, sobre a obesidade e sobrepeso, mas falando como se diferencia os tratamentos, esses montes de tratamento que existem hoje, eu acho que esse aí, todo mundo vai parar tudo agora para escutar a Érica, porque todo mundo quer saber disso. Aqui a nossa colega também quer saber, tá aqui. Eu estava guardando remedinho bom para emagrecer. Eu estava guardando essa pergunta porque realmente está muito, a gente ouve o tempo todo falar aí dos medicamentos injetáveis, né? Canetinhas. E aí cada vez mais surgindo novas classes com a mesma promessa mágica, né? A própria cirurgia às vezes acaba sendo um recurso milagroso, que a pessoa diz assim, eu não consigo resolver, vou recorrer à cirurgia. Entende até como se fosse um último recurso, isso, né? Exato. Interessante e importante sua pergunta. Até a propaganda que a mídia faz, né? Tipo assim, vai lançar um remédio novo, o remédio emagrece, parece clickbait de internet. O remédio emagrece mais que cirurgia bariátrica, vai entrar no mercado. Assim, é sempre meio, digamos, dramático, às vezes, a propaganda. Né? Então... Bom, assim, falando de tratamento, né? O que é mais importante que as pessoas entendam é que, seja qual for o tipo de tratamento, é tratamento clínico, tem medicação, não tem, é cirurgia bariátrica ou não, precisa realmente ter um envolvimento do paciente, ele tem que realmente estar decidido por aquilo ali, porque a obesidade é uma doença crônica, né, e ele precisa manter esse tratamento ao longo da vida, senão as coisas não vão caminhar bem, né. Por isso que tem tanta gente que usa as canetinhas, emagrece, né, bastante, mas depois não consegue manter. Ou que tem reganho de peso pós-bariátrica, né? Por ter essa visão que vocês falaram de que é uma mágica, de que a caneta ou de que a cirurgia vai fazer tudo por mim, né?
E, infelizmente, não é assim. Se fosse igual tomar um antibiótico, né? Tantos dias, pronto, fiquei bem, tô ótima, mas não é. Então, assim, eu sempre explico que essa medicação, ela é uma muleta, ela é um auxílio. Às vezes é aquele pontapé inicial, aquela coisa que você precisa para te dar a motivação de continuar, né? Mas que o principal é que realmente você esteja decidido por aquela nova vida e pensar o que é que você quer da sua vida realmente, né? O que é que te incomoda mais. Estar bem consigo mesmo, às vezes é sua saúde, às vezes é poder brincar com seus filhos, ou os mais velhos brincar com seus netos, né? Isso são coisas que ajudam a manter o paciente mais motivado, porque senão vai ser um ir e vir, né? E aí, assim, falando especificamente de canetinhas, e enfim, não só canetas, mas medicações orais também, elas têm seu papel, sim, porque a gente sabe que a fisiologia está toda alterada, né, quando a pessoa está acima do peso. É aquela história da inflamação crônica. Então, muda essa sinalização hormonal. A pessoa não consegue mais perceber a saciedade, né? Às vezes, alterações de sono vão fazer com que a pessoa também tenha uma vontade maior daqueles alimentos mais palatáveis, que são os mais calóricos, os processados, ultraprocessados, né? Então, a gente às vezes precisa agir, precisa usar a medicação. E isso é importante também que as pessoas não tenham preconceito, né? Porque muita gente pode tratar tudo. Pode tratar hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão, mas obesidade dá remédio? Peraí, né? É como se fosse uma coisa de outro mundo. Não, isso é falta de vergonha na cara. Não, isso é só a pessoa querer, é só fechar a boca, é um sinal de fraqueza. Então, assim, tem um estigma muito grande, realmente, um preconceito grande. E aí é uma luta diária, né? Então, tem que ter os dois lados. Assim, saber quando indicar esse medicamento ou essa cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa chega muito com isso. Já tentei de tudo, então eu vou para bariátrica agora. E muitas vezes ela não tentou de tudo de verdade. Tem muito isso. E quando a pessoa vai muito com esse pensamento de que vai ser a mágica da bariátrica, são os que mais reganham peso, né? Porque eles estão... Muitas vezes, é o que eu vejo todo santo dia. Operou, aí desaparece do consultório do cirurgião, do endócrino, nem se fala, acho que muitas vezes nunca nem foi, para as vitaminas, para tudo, aí chega lá. 5 anos depois, 7 anos depois, às vezes com o mesmo peso que estava antes da cirurgia. Porque não entendeu que é um acompanhamento, que é para a vida, né? Então, assim, a cirurgia, ela tem seu papel também. Tem paciente que realmente existe a indicação que a gente vê que o paciente vai se beneficiar, né? Mas precisa ser acompanhado para sempre. Só uma dúvida aqui em relação à canetinha, eu sei que varia de cada caso, cada canetinha, né? Que surge aí cada vez mais outras opções. Quanto tempo, claro que tem que ser várias intervenções, atividade física, alimentação, tudo. Quanto tempo pode usar, né, em geral, se é por tempo indeterminado, ou se não tiver resposta em 3 meses, tenta outra, né? É claro que tem várias variáveis, mas de maneira geral você pode usar isso assim para sempre? De maneira geral, sim, pode sim, não tem... Até porque, se a gente for olhar assim, a história das canetas, elas foram criadas para pacientes com diabetes, né? Inicialmente. Aí depois que se viu, perde peso e tal, então vamos ver aqui se dá para usar na obesidade também. E aí nós temos a maioria, né, já liberada para as duas situações, tanto para obesidade quanto para diabetes. Então, sim, poderia usar a vida toda se fosse o caso. Dificilmente o paciente vai querer. É isso que a gente vê muito na prática. Também não ajuda, né? Mas isso aí também é uma coisa importante da gente falar, né? Porque às vezes o paciente vai achando que vai passar 3 meses usando a caneta e vai resolver a vida dele. E não é. Então, até nisso, a pessoa tem que estar preparada, vamos dizer, financeiramente também, para isso. Para saber que pode ser mais tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, né? Tem um caso de uma colega endócrina, que é lá do HGF, que ela tem um paciente que acho que é Uber, e ele conseguiu na justiça receber a caneta. E ele perdeu, 50% do peso dele. Ele era muito obeso. Ele tinha quase 200 quilos e tá com 110, 130, uma coisa assim. Né? E ele usa 2, 3 anos. E, ninguém vai mexer no tratamento dele porque é essa que ele recebe pela justiça, né? Então, tá dando certo, tá perdendo peso, ele se beneficiou.
vai mantendo, entendeu? Então, não tem, assim, um tempo limite, né? Questão de resposta, realmente é muito pessoal. Às vezes a pessoa não tem uma resposta porque também não chegou na dose plena, né? Falando falando de Ozempic em específico, né? A dose que a gente tem aqui no Brasil é a dose de diabetes, não é a dose de perda de peso. A dose de perda de peso é mais do que o dobro. Então, tem paciente que talvez não perca peso com a dose máxima que a gente tem atualmente, mas talvez se chegasse na dose plena, podia ser que perdesse, né? O que a gente tem que chega na dose plena é o Saxenda, né? O Saxenda realmente ele chega na dose plena e aí a gente vai observando realmente se o paciente está tendo perda de peso, percebe realmente o maior controle do apetite e tudo, vai mantendo. Tá usando e não tá resolvendo? A principal complicação né, o uso delas. Aí eu queria falar em um relato pessoal. Vamos lá. Eu já conversei com a Érica sobre isso, que é curioso. Ano passado, eu cheguei a 120 quilos e aí eu usei o Ozempic, né? E eu falei pra Érica, eu disse, Érica, tem alguma coisa errada, porque eu usei a dose mínima, que é de 0,25, não consegui passar para a dose maior e eu perdi 15 quilos com uma caneta. E até a Érica disse, não, Santiago, provavelmente você é mais sensível, você é um bom respondedor, você é mais sensível à medicação. E aí falou dos efeitos colaterais e eu falei para ela, sério, o meu problema são os efeitos colaterais, porque eu tinha muito refluxo. Mas muito refluxo, assim, até o oxigênio me dava refluxo, muita constipação e muita náusea. Então, assim, foram 3 complicações, 3 efeitos colaterais que eram quase que impeditivos, né? E aí eu queria que tu falasse sobre isso aí, como o Raul falou, e eu queria deixar esse relato aí pessoal para ver que nem sempre são porque, assim, o consultório psiquiatra, essa semana mesmo atendi paciente, transtorno de ansiedade, por exemplo, mas que tem sobrepeso, faz o tratamento, né, usando a canetinha e outras medicações e não deu certo, vai trocar a canetinha. Então, a realidade do consultório psiquiatra também. Né, que faz parte, a gente analisando tudo. Então, assim, o principal de todos são as náuseas, realmente, né? É o mais comum, mas constipação também é muito comum. Então, a gente, às vezes, até usa associado com uma outra medicação que ajuda a eliminar a gordura pelas fezes, que dá até uma aliviada aí na situação, né? E a questão do refluxo é pelo mecanismo de ação da medicação, né? Ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, se tem mais comida parada ali, você vai ter uma chance maior realmente de ter o refluxo, né? Até discutir o teu caso com os amigos. porque realmente 0,25, né? Não é comum a gente ver uma resposta tão boa com uma dose tão baixa. 0,25, para a maioria das pessoas, é uma dose de adaptação. Foram 15 quilos. Ou seja, ele tanto a resposta como efeito colateral. Foi sensível pelos dois lados. Exatamente. Né? Agora, para você ver como é pessoal. Como é pessoal. Né? Não dá para você falar o doutora, era para perguntar assim, porque a gente vê muito também, até para a gente diferenciar. Porque são medicamentos que eles são liberados para obesidade especificamente. A gente vê muita gente que a gente chama até assim, usando para um desejo social de emagrecer. Sim. Assim, eu tenho peso trófico, mas eu quero perder 2 quilos para uma festa, para o casamento, eu preciso perder só 1,5 kg, assim. Aí usa por um tempo, e aí já chegou perguntando, não, mas quanto tempo eu devo usar? Eu falo, não sei, ela não foi feita para isso. Então, a gente não tem a menor ideia de como é que ela vai se comportar nesse caso, né? Realmente, assim, a indicação também tem que ser, né, analisada, porque é para tratamento de obesidade, IMC acima de 30, ou um sobrepeso com comorbidade, né? Um IMC acima de 27, que a pessoa já tem um diabetes, ou um pré-diabetes, tem uma hipertensão, tem uma dislipidemia. Enfim, tem algo junto que justifique, né? Realmente, não tanto para esses fins, digamos, até mais estéticos, que é como ele falou, 1 quilinho, 2, 3, é só para secar a barriga, que é o que aconteceu aí quando faltou Ozempic em todo canto, porque não precisava de prescrição. Então, todo mundo ia na farmácia e... Hoje precisa? Ainda não. Estamos na luta para que seja pelo menos uma receita branca carbonada que tem pelo menos algum controle, né? Sim, é necessário, né? Aí, vou falar agora com o Davi, da questão, a gente está falando sobre peso, obesidade, falamos dos tratamentos multiprofissionais, medicamento, canetinha e tudo. Aí eu queria falar da questão da cirurgia, né, bariátrica, né? Quando ela está indicada,
né? A Érica pode também complementar, né? E em relação à parte psiquiátrica, né? A gente sabe que tem que ter essa avaliação, esse rastreamento também, porque pela questão da obesidade, é muito comum os transtornos psiquiátricos, seja de ansiedade, depressão, né? Transtorno compulsivo alimentar, e isso vai impactar não só durante o processo pré-operatório, como principalmente o pós, né? Operatório. As compulsões, né, Raul? Que às vezes se exacerbam no pós-operatório. Algumas compulsões. Então é preciso e esse tratamento antes e depois. Na prática, eu confesso que eu tenho muitos questionamentos, porque eu vejo as pessoas fazendo, até o acesso está mais fácil pelo plano, isso é muito bom para quem precisa, né? Mas às vezes essa preparação, né, em geral, eu não vejo muita participação do psiquiatra. Às vezes é muito aquela correria. Você vai 2 consultas para o psiquiatra liberar um laudo para dizer que você está apto. É meio que assim. Ou então nem vai para o psiquiatra, é o psicólogo que tem, às vezes, da própria clínica, a equipe, né, nutricionista, psicólogo, que faz a avaliação, enfim, eu não sei. O que eu vejo é que o psiquiatra participa pouco desse processo, a não ser que esse paciente já que seja nosso. Entendeu? Aí sim, que acontece, mas assim, que não tenha passado pelo psiquiatra nunca, mas tenha veio só essa finalidade, né, de avaliação. De avaliação. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a realidade mesmo e falasse indicação e um pouquinho da questão da cirurgia bariátrica, as complicações, as contraindicações, né, também, se existe, né? Se eu tiver que errar qualquer coisa que isso, pode, vamos lá. Mas assim, a bariátrica, ela surgiu como outra opção, especificamente para a obesidade, e aí digamos, por ela ter limitações não, mas ela por ter consequências aqui, assim, que ficam para a vida, a gente deixa para ir para digamos, entre aspas, um último recurso, mas no sentido de indicação, né? Essa questão de último recurso é porque, assim, muitas vezes a pessoa já quer começar pela bariátrica. Isso. Ela não tentou uma atividade física, ela não tentou mudança. Ela não fez o tratamento clínico como deveria ser, né? E às vezes é até uma chateação do paciente, só abrindo aqui um parênteses, que às vezes ele chega no consultório do endócrino, já decidido a fazer a cirurgia, sendo que ele nunca passou por um acompanhamento clínico. E às vezes ele vem para pegar o laudo. Eu te conheço hoje e ele quer assim, não, me dá um laudo aí que eu preciso fazer minha cirurgia. E às vezes é uma chateação do paciente, porque a gente diz, olha, não é assim. Calma, a gente está se conhecendo aqui hoje, vamos conhecer a sua história, vamos ver o que é que você já fez, enfim. Porque justamente é pela questão dessa ideia, muitas vezes, né, da mágica e do psiquiatra não participar, não realmente tratar todos esses transtornos aí de indicação, que vem junto. De indicação formal, o paciente precisaria ficar pelo menos 2 anos num tratamento clínico, que obviamente que é individual. Avaliar a medicação. Vida real é bem difícil. Às vezes até acontece, por exemplo, no SUS, mas não porque queiram, mas porque a fila é tão grande, demora tanto que ele acaba... Ele preenche o critério. Do tempo, por acaso. E às vezes ele demora, eu até falo assim, nesse ponto em específico acaba ajudando, porque tem paciente às vezes que ele já melhora com o tratamento clínico e já paciente que sai da fila, né? Ele precisa ter um IMC de obesidade de grau 2, um IMC de pelo menos 35 para cima, ou com um IMC mais baixo, mas com comorbidade, né? Como falou, assim, em relação a... 35 com comorbidades e acima de 40, independente de ter comorbidade. Né? E aí tem as 2 técnicas mais utilizadas. E quais são as comorbidades? Hipertensão, diabetes, colesterol alto... né? Até transtorno. Eu queria até colocar isso, porque eu gostei quando você falou da obesidade, naquela questão que existe o tabu, o preconceito, e a gente fala, porque usa a canetinha, porque toma remédio. Porque se você emagreceu usando a canetinha, parece que não tem valor, né? Não tem valor. Eu lembro da gente, psiquiatra, né? Os transtornos psiquiátricos, que você tomar remédio, então eu lembro muito, né? Isso. Como é importante a gente, né, ponderar e ajudar essas pessoas e não ter esse estigma, né? E aí, uma vez eu vendo um colega que é cirurgião bariátrico, ele falando uma coisa assim, foi tão impactante para mim, no sentido de ver a importância de tratar a obesidade, inclusive a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, porque a expectativa de vida de um paciente obeso, né, e ele fazendo a cirurgia bariátrica depois, é coisa assim, de aumentar 10 anos.
Então, é extremamente importante, né? Tratar a obesidade e, principalmente... Ela é uma doença que traz outras. Que traz outras doenças, né? Então, você está lidando com uma pessoa ali, né? A vida da pessoa, enfim. Lembra muito da gente, dos transtornos psiquiátricos também, que quando não tratado, quanto a pessoa vai ter morbidades, expectativa de vida menor e produzir menos na vida, né? São dois extremos, né? Assim, pessoas que às vezes profissionais também, às vezes que banalizam muito os tratamentos medicamentosos, a cirurgia, que assim, qualquer coisa vamos fazer. E gente, o contrário, que estigmatiza demais e aí acaba prejudicando. As duas situações, assim, eu atrapalho as pessoas que realmente precisam. Eu atrapalho, confundo as indicações, mas assim, quando bem indicada e bem acompanhada, multidisciplinarmente, todos, tanto farmacologicamente quanto a cirurgia, vão ter resultados muito bons, assim, na imensa maioria. Essa questão eu tinha perguntado, assim, em relação, por exemplo, ao acompanhamento psiquiátrico, é um ponto bem importante, porque, assim, existe muito mito, às vezes até de alguns profissionais, de que, assim, o psicólogo ou o psiquiatra, ele vai liberar ou não a cirurgia. Assim, não acontece isso, assim. O cirurgião, que é o médico, digamos, de uma forma mais didática, é o médico principal responsável pelaquela cirurgia e pelo pós. Coordenador lá, né? Exato. Da equipe, né? E aí os outros profissionais que vão fazer a avaliação, isso incluindo o psiquiatra, a gente vai dar uma ideia do prognóstico. Então, por exemplo, na avaliação, o que a gente vê? Eu vou avaliar, assim, de uma forma resumida. Eu vou ver se psiquiatricamente ele tem condições de fazer a cirurgia, se ele tem discernimento, né, se ele tem capacidade de entender. E depois da cirurgia, se ele tem alguma questão psiquiátrica que pode atrapalhar na perda de peso ou facilitar o reganho de peso depois, que seria, por exemplo, transtorno de personalidade, instabilidade emocional borderline, principalmente transtorno de compulsão alimentar também. Dependência química, por exemplo. Dependendo do que for, mas assim, e aí para deixar também bem claro, eu ter o transtorno psiquiátrico não contraindica de forma alguma. E aí o que a gente faz, na verdade, na avaliação é passar para o cirurgião um prognóstico. Então, eu tenho um transtorno de compulsão alimentar, ele já está tratando, ele já está em melhora clínica, e aí o que a gente passa? Não tem contraindicação para fazer cirurgia, mas é altamente recomendável que ele mantenha o tratamento psiquiátrico no pós-cirúrgico sob risco de piora clínica, de piora de reganho de peso. Isso para os outros transtornos psiquiátricos de uma forma geral também. Então, na verdade, o que a gente faz é como se fosse uma avaliação do prognóstico no ponto de vista psiquiátrico. Esse paciente, ele tem tudo, ele pode ter um transtorno psiquiátrico, mas ele tem tudo para continuar bem depois da cirurgia. Ou não, o paciente é muito instável, ele abandona o tratamento, a gente coloca, a cirurgia, a gente não escreve desse jeito, mas assim, por sua conta e risco. Porque a chance de ter algum problema depois é alta. E essa fala do Davi é extremamente importante, porque muitas vezes o próprio paciente, quando ele procura o profissional que vai, digamos, dar o aval para ele, né, porque é assim que ele enxerga, ele esconde alguns sintomas com medo de não ser aprovada a cirurgia dele. Só que ele não percebe que ao fazer isso, ele está jogando contra ele mesmo, né, porque ele está escondendo da equipe um cuidado que não impediria de fazer a cirurgia, mas que a equipe teria um olhar diferenciado para ele se soubesse da existência daquela comorbidade, né? Então, é importante para você que está nos ouvindo, se você está procurando, seja honesto com o profissional que está lhe atendendo, não esconda dele o que você está passando, porque senão corre o risco de o desfecho ser pior para você mesmo, né? Olha, a gente está já encerrando e tem muitas dúvidas, muitas perguntas, mas a gente pode marcar outro momento. Mas tem uma pergunta. A gente pode marcar no rodízio? No rodízio, né? Pode ser no rodízio. Pois é, no rodízio. Proteína, né? Se for de carne. Estamos liberados, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que também está na vibe do momento e a gente está falando de alimentação, transtorno alimentar, né, atividade física, enfim, estilo de vida. Talvez eu esteja saindo aqui um pouco da questão que a gente estava falando, mas enfim, é uma dúvida, eu não posso deixar de perguntar. Aí é para a Érica. Érica, e o papel do nutrólogo, né? E eu queria que você colocasse aí também a diferença, né? Do endócrino, do nutrólogo, né? Porque é algo que as pessoas estão procurando muito. Sim. E eu acho que nada mais justo a gente falar, né, desse profissional aqui também, nesse momento. Sim.
o nutrólogo, né, assim, originalmente, digamos assim, fazia uma residência, né, voltada muito para tratamento de paciente internado, né, por exemplo, um queimado que precisava ganhar peso, né, ou estava mesmo internado há muito tempo, então aquela questão de reabilitar mesmo aquele paciente através da alimentação. E aí acaba que hoje o nutrólogo fica meio que confundido com o endócrino, porque ele trata obesidade, né? Só que muitas vezes, digamos que assim, uma formação mais curta, porque o endocrinologista ele vai ter que fazer clínica médica, depois endocrinologia, e ele até pode fazer uma subespecialidade aí de nutrologia e atuar nessa área também, né? O nutrólogo não. Muitas vezes assim, a gente tem poucas residências de nutrologia, então nós vemos muitas pessoas fazendo uma pós à distância e tudo, e depois alguns fazem o título, né, a prova de título de especialista, outros nem isso, né, não fazem, mas acompanham pacientes, né, para perda de peso. E aí, às vezes, tanto prescrevendo medicações, né, como também da parte alimentar. Ele estaria apto para cuidar dessa parte de alimentação, que originalmente era muito da nutricionista só, né? Prescrição de dieta é nutricionista. Então, assim, é uma coisa um pouco delicada, porque às vezes tem aquela questão do uso de hormônio para fins estéticos, né? Que realmente não estariam indicados para perder peso ali, porque a pessoa não tem uma deficiência, né? Essa deficiência não existe, então você não tem que repor o que não está faltando, né? Aí muitas vezes argumentam a questão de que tá dentro da referência, mas a gente não pode seguir referência. E quanto que na endocrinologia a gente vai ver que não, a gente diz que sim, a gente precisa dessa referência para a gente poder ter uma base, ter como nortear as coisas, né? Então, assim, eu diria que é um momento delicado. Eu acho que tem pessoas e pessoas, lógico, em todas as áreas, profissionais e profissionais. O que eu diria, né, é que você sempre se informe, não vai só por Instagram, pelo mais famoso, pelo que tem mais curtida, pelo que tem mais seguidores, que muitas vezes ele não vai ser a pessoa mais apta a te acompanhar, né? Cada caso é um caso, né? Isso. Mas, em regra, né, é importante que esse nutrólogo tenha experiência, que tenha de preferência outra residência, né, de clínica, de endocrinologia, né? É claro que cada caso é um caso. Tem pessoas que são fora da curva, vezes, né? Tem como dizer um ginecologista que vai. E também um urologista, né, que faz nutrologia e vai cuidar, inclusive, da parte do homem. Né? É importante que a pessoa realmente se aproprie quem está te acompanhando, né? Uma coisa que eu gosto de indicar é aquela questão da pesquisa do nome do profissional no CRM. O site do CRM, ele vai dizer se aquele profissional é especialista realmente naquilo ali que ele está dizendo ou não. Então, antes de você se entregar, né, porque é uma entrega realmente, um tratamento desses para a vida, uma consulta, muitas vezes medicações aí injetáveis, né, você confia 100%, caros. Então, assim, dá uma olhadinha, você botar o nome completo do médico, precisa nem ter o CRM, basta ter o nome completo do médico, saber que é daqui do Ceará, que vai aparecer, se a pessoa é especialista ou não. Um princípio básico, né, de prevenção de saúde mental, inclusive, é a gente gostar da gente, cuidar da gente bem. Sim. Né? E isso faz parte, a autoestima é cuidar da gente, não colocar qualquer coisa para dentro, não qualquer pessoa, né, cuidar de você. Então, é um princípio básico. Eu acho que a gente está encerrando. Se quiserem fazer umas considerações finais, aí 1 minutinho para cada. Eu queria só que tu mostrasse. Sim. E aí, na minha consideração final, eu mostro Deixa ele, vai ter para apresentar aí. Deixa ele. Mas o livro é meu, o livro é meu. Eu quero um. Davi Albuquerque, tá certo? E Davi Martins, grandes colegas, né? Parceiros sobre transtornos alimentares. Eu fui lá, no Saraiva, né? Era lá do passeio. Eu fui lá prestigiar o encontro. Super atualizado, DSM, CID-11, né? Então foi já baseado nos guias, né, da saúde mental e médico. E falando aqui para estudantes, para residentes, para profissionais leigos, tem uma leitura bem acessível, né, Davi? Sobre os principais transtornos alimentares, falando de tudo, prevalência, tratamento e diagnóstico. Se você quiser acrescentar alguma coisa, onde a gente encontra, né?
Tem na Amazon, inclusive. Legal. Baratinho, assim, bem bacana. A gente teve a ideia justamente que tem pouca comunicação sobre o assunto, assim. E aí, puxando até dessa área assim, multidisciplinar, a gente quis pegar muito mais essa parte de profissionais que poderiam ter contato com o paciente, não identificar, não saber o que era, para a gente pegar mais esse público mesmo assim, para poder, a partir daí, eu já às vezes posso encaminhar ou começar o tratamento mais adequado, né? É uma linguagem realmente super acessível, assim, a gente não quis colocar tecnicalidade demais, assim, para não ficar muito específico e a pessoa comprar não poder entender. E tá aí, a gente tá precisando até renovar uma segunda edição, inclusive. Perfeito, e eu adorei a capa também. E a Érica, vamos lá, Érica, finalizações. Eu acho assim, que de mensagem final, né, que os pacientes, as pessoas em geral, busquem realmente essa informação em locais de confiança, com pessoas de confiança, né, entendam que transtorno alimentar, seja a obesidade, associada à obesidade, né, ou anorexia, realmente o tratamento, ele nunca vai ser com uma pessoa só, uma equipe multidisciplinar, é super importante a gente ter, né, esse diálogo aqui, e que, assim, busque pessoas de confiança realmente, para que você tenha o melhor desfecho possível. E eu queria, então, para finalizar, agradecer a disponibilidade do Davi e da Érica, que ficaram aí conosco até 1h aí. A gente vai almoçar hoje mais tarde, nós estamos gravando aqui aos sábados e os meninos se disponibilizaram. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês. São assuntos extremamente atuais e importantes. E não esquece, curta, compartilha, ativa a notificação, comenta, manda para todos os grupos, manda para o grupo da academia, lá o pessoal tomando um monte de suplemento, um monte de coisa, manda para todo mundo, porque é uma informação relevante e com conhecimento embasado. Obrigado. Valeu. Valeu, até a próxima. Obrigado.